Bom, pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa série de vídeos, começando hoje o nosso terceiro vídeo, que será fazendo a importação de dados através de uma planilha de Excel para o Power BI e também trabalhando com datas e fazendo suas respectivas modificações. Hoje nós iremos usar uma planilha com cerca de 42.698 itens. Quem disponibilizou essa planilha para teste foi um colega de profissão, também trabalha com BI, Ricardo Barcelos, mexe juntamente com Zorro, ServiceNow e afins. Então, hoje nós iremos utilizar essa base. Essa base, ela traz para a gente o quê? Uma base extraída de alguma ferramenta de HSM, como por exemplo, nós temos o ticket, o assignment group, a classificação, categoria, tipo, item, data de fechamento, data de criação, data de modificação, descrição do que está sendo solicitado, os detalhes, a prioridade do ticket, em qual fase o ticket se encontra, os status, a razão dele, da onde ele veio, se ele foi aberto por um agente, ligação telefônica ou qualquer outro tipo, os agentes, o aging dele. O aging seria os dias em aberto desse ticket, beleza? Então, o que nós iremos fazer? Primeiramente, iremos abrir o nosso Power BI e vamos começar a tratativa em cima desta planilha. Beleza, pessoal? Vamos aguardar o Power BI se iniciar. Bom, pessoal, já com o Power BI aberto, o que nós precisamos fazer? Primeiro de tudo, precisamos dar o que? A sequência nos nossos dados. Vamos, primeiramente, fazer o que? Criar a nossa coluna de calendário, que precisaremos utilizá-la novamente para podermos ativar os relacionamentos e continuar com a nossa aula. Vamos lá, obter dados, consulta em branco. Já deixei aqui o código pronto, que foi o mesmo que eu postei nos outros vídeos, tá bom? Então, o que nós iremos fazer? Primeiro de tudo, vamos aqui no nosso editor avançado e vamos colar o nosso código da nossa decalendária, que já vai estar prontinho para uso. Então, aqui ela já está aqui como calendário, vamos modificar o nome dela para decalendário. Beleza? Agora, o que nós precisamos fazer? Vamos fazer a importação da nossa planilha de Excel para cá. Então, como iremos fazer? Então, nova fonte, Excel. Vamos selecionar da onde ela está, aqui do Zorro. Beleza. A partir do momento que essa base for lida, o Power BI vai carregar para a gente como se fosse uma nova consulta. Nova consulta seria como se fosse aqui a nossa decalendária. Então, será carregado um novo arquivo. Nessa janela do navegador, nós precisamos selecionar a qual aba ou sheet gostaríamos de trabalhar e ela virá assim para nós. Então, o que a gente precisa fazer? Por que aqui eu não tenho a opção de transformar dados? Porque quando eu seleciono a opção de transformar dados, o que acontece? Ele irá nos jogar diretamente para o Power Query, que seria aqui onde nós estamos trabalhando. Neste caso, como eu já estou com o Power Query aberto e estou fazendo a importação, não é necessário. Então, clicamos no OK. Ele irá fazer a leitura dos nossos dados, de todas as 48 mil linhas. E aqui nós temos a nossa estrutura. Então, o que a gente precisa fazer agora? Fazer a tratativa dos dados que nós possuímos aqui. Fazer a alteração, tipo de dados ou quaisquer outras atribuições necessárias. Nesse caso, podemos ver que muitos campos vieram para a gente de forma desordenada, alguns sem informação, com campo null e afins. Então, o que a gente vai fazer? O que nós iremos utilizar nessa base? Primeiro de tudo, nós precisamos do nosso ticket, o grupo. Vamos fazer o que? A nossa primeira tratativa, o tipo do chamado, que é retorno do cliente e afins. Então, o que a gente precisa? Primeiro de tudo, precisamos das nossas datas, closed date, created date, modified date. A descrição dela nós iremos precisar também. E vamos deletar algumas colunas ao final para que a nossa base não fique tão grande e assim a gente não venha a utilizar este conteúdo. Então vamos selecionar aqui. Existem atalhos para que você possa deixar selecionado apenas as guias que você vai utilizar, porém, como eu estou visualizando ainda quais campos, quais abas nós iremos trabalhar, então prefiro fazer de forma manual. Mas claro,
Se você tiver algum atalho e quiser excluir, pode ficar à vontade para fazer a remoção dessas colunas, dessas guias as quais iremos trabalhar. Agora, nós iremos trabalhar novamente com as nossas datas e horas. O que nós precisamos aqui? Nós podemos ver que os mesmos campos que nós temos aqui no Closed Date e Created Date, nós teremos o quê? A mesma data com horários diferentes. O que nós precisamos? Tratar estes campos. Vamos então duplicar este campo, duplicar a coluna Closed Date e vamos mudar. Vamos colocar data de fechamento. O nome dela, beleza? Podem verificar que foram adicionadas novas etapas aqui. Essa nova etapa, a coluna renomeada, a coluna duplicada, foi que nós duplicamos, ela veio aqui para o final, closed date, copiar, e aqui o nome dela, renomeada, data de fechamento. Então, vamos voltar para cá. Então, temos o que? A nossa closed date. Vamos duplicar agora a created date, beleza? Duplicar a coluna e vamos colocar data de criação. Perfeito. Agora, o que nós queremos fazer aqui? Nós temos aqui, não vamos usar essa data de modificação, porque neste cenário ao qual nós estamos trabalhando, ela não será necessária. Então, vamos removê-la. Então, vamos trabalhar apenas com essas duas. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu quero aqui? Para prosseguir, vamos deixar apenas como data esses dois campos. Vamos selecionar aqui, mudar como data, ou vocês também podem vir aqui no adicionar coluna e selecionar apenas como data. Então vamos lá, data. Modifiquei, podemos verificar que ele fez o quê? Ele removeu as horas e deixamos apenas as datas. Então vamos lá, deixa como data e este aqui como data também. E vamos voltar lá para o final da nossa coluna, onde temos as duas outras colunas. Então, o que faremos? Vamos mudar aqui para a hora, porque nós iremos utilizar apenas as horas deste conteúdo. Então, vamos lá, horas novamente. Beleza. Ele criou aqui para a gente os campos e as alterações necessárias. Agora, o que a gente vai fazer? Temos a nossa decalendário aqui, que foi criada nas outras aulas. Vamos lá agora então, fechar e aplicar, para que o Power BI consiga ler a nossa planilha de Excel e todas as nossas alterações. Então podemos ver que ele está aplicando as mudanças na consulta e fazendo o quê? Toda a extração, toda a leitura e reconfiguração do conteúdo. Então ele vai criar a conexão com o modelo, estabelecer as fontes e teremos aqui nos campos as duas tabelas as quais iremos trabalhar. Este processo aqui é o tamanho ao qual a nossa planilha é representada. Quantos megas ela possui ou quantos gigas. Quando você está trabalhando dentro de um banco de dados, esse processamento também é feito, porém ele não vai te trazer em megas, e sim ele vai trazer para ti o contador de linhas. Quantas linhas ele está utilizando para determinada função, quantas linhas ele carregou para determinado tipo de dado. Então, nós temos aqui a importação dos nossos dados e vários campos aos quais iremos utilizar, e aqui a nossa decalendário. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui nessa parte do nosso modelo. Dentro do nosso modelo, nós temos o que? As ligações ao qual o Power BI vai trabalhar. Por que nós temos que ter a nossa coluna de calendário e essa outra aqui, a Extraction, que foi feita a partir da base do Zoho? Neste caso, nós precisamos ter um concentrador de datas. Se eu tivesse mais tabelas com datas diferentes, eu teria que puxá-la para uma única seção, para que o meu desenvolvimento, para que o meu dashboard tivesse um padrão e seguisse de forma clara e correta todo o padrão de datas. Neste caso, vamos pegar qualquer uma data daqui e vamos fazer o que? A ligação entre elas. Então, eu vou ligar a minha tabela calendário, a minha de calendário, com essa data do que? O created date. Com isso, ela vai fazer o que? Ela vai fazer uma forma de que a minha tabela de calendário, qualquer filtro que eu tenha através dela e que eu faça aqui, a minha tabela de calendário vai conseguir filtrar os dados daqui. Eu vou conseguir puxar qualquer elemento, qualquer data. Então, ele vai trabalhar de uma forma correta. Eu vou conseguir
fazer qualquer tipo de ligação ou qualquer tipo de dado. Então, nós selecionamos o conteúdo e arrastamos aqui para cima. Então, é sempre o campo de um para o outro que ele vai selecionar. Ele fez essa ligação de um para muitos. Então, vamos selecioná-la, clica com o botão direito, propriedades, e ele traz para nós o que? A data de criação com a nossa de calendário. Então, nós temos muitos para um. Podemos alterar. Então, vamos fazer de muitos para muitos e vamos o filtro cruzado em ambas, que ela pode tanto filtrar daqui para lá ou de lá para cá. Neste caso, nós queremos o que? De muitos para um. Então, nós vamos pegar o que? Da mesma forma que estava. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui de muitos para um. E o filtro vai ser o que? Único ou ambas. Vamos verificar a diferença entre eles. O filtro único, ele está fazendo o quê? Ele traz para nós essa setinha aqui. Então, ele diz o quê? Que o filtro está vindo daqui para cá. Então, a seta nos indica da onde ele está vindo, o que ele vai filtrar. Se fosse ambas, teriam duas setas, uma seta para cima e outra para baixo. Se fosse ao contrário, seria daqui para cá. Então, essa é a ligação que foi feita. Depois eu vou fazer outro vídeo explicando um pouco sobre relacionamento de tabelas. Então, vamos voltar aqui agora para a nossa aba de dados e vamos começar a tratativa das nossas tabelas, dos nossos dados aos quais iremos trabalhar. Ao clicar na aba Dados, nós teremos o que? Ele vai carregar todas as informações da nossa coluna, todas as informações, todos os dados que nós possuímos. Então, aqui no Closed Date e no Created Date, ao qual nós temos, vamos alterar o tipo, porque nós não queremos que ele apresente o nome por extenso da data que nós queremos. Queremos apenas dia, mês e ano. Então, vamos selecionar a primeira opção, vamos em Ferramentas da coluna, Formato e deixar o formato para data. No Created Date, a mesma coisa. Vamos lá, selecionamos e vamos aguardar para que ele aplique. Perfeito. E aqui ao final nós podemos ver que nós temos o que? A data de fechamento e a data de criação. Então nós não podemos deixar com esse nome. Por quê? A data de fechamento dele está em horas. Então não é uma data, é hora de fechamento. Então vamos renomeá-la. Então aqui vai ser hora ou horário de fechamento. Vamos deixar como hora. Aqui, vamos lá novamente, tirar de data e vamos colocar para... Às vezes o Power BI dá essa travada, galera, quando tem muitos dados. Então ele meio que trava e você não consegue modificá-lo. Então basta desclicar e selecionar novamente. Então, hora de criação. Perfeito. Pressionamos Enter para que ele aplique. Aparece ali o load trabalhando nisto. Então agora, o que faremos? Primeiro de tudo, nós precisamos saber a diferença dos dias entre a data de criação e a data ao qual o ticket foi encerrado. Isso envolve o quê? Em muitas empresas nós trabalhamos com um SLA, que seria o quê? O nível de serviço. Se ele está dentro do prazo ou não, quantos dias eles têm aberto e assim por diante. Então, o que nós iremos fazer para poder calcular a diferença de dias entre eles? Como nós iremos trabalhar isso? A diferença de dias na abertura de chamado. Quanto tempo ele ficou aberto até o encerramento? Quantos dias ele permaneceu em aberto? Vamos lá clicar em nova coluna. Tudo dentro do nosso editor aqui em DAX. E vamos colocar dias em aberto. Ou aging, como vocês preferirem chamar. Vamos lá. Aging. Dias em aberto. Vamos fechar aqui. Igual, toda vez que nós iremos inserir uma coluna calculada, nós devemos trabalhar com o quê? O nosso sinal de igual na frente, para que ele entenda que será uma coluna calculada, que você está inserindo uma forma. Então, o que a gente precisa fazer? A diferença entre os dias. Eu tenho uma data A e uma data B. Eu preciso saber a diferença entre elas. Então, vamos usar a fórmula DateDiff. Então, vamos lá. Date diff. Eu tenho várias opções de date. Eu poderia fazer essa extração, selecionar a idade do meu chamado através do Power Query? Poderia.
Porém, eu iria adicionar uma nova etapa. Muitas vezes, quando você adiciona várias etapas junto ao Power Query, a sua consulta pode ficar um pouco mais pesada e, assim, com isto, onerar o processamento do Power BI. Então, neste caso, vamos fazer o quê? Vamos utilizar ele via fórmula, via DAX. Então, datediff, que ele vai fazer o quê? O que o datediff faz? Retorna o número de unidades específica no intervalo entre duas datas inseridas. Então ele vai pegar e vai fazer o quê? Ele vai pegar a data x e a data y e vai trazer a diferença de dias entre elas. Então como nós iremos trabalhar? Datediff, pressione Tab para que ele coloque parênteses automaticamente. E vamos colocar o quê? A nossa primeira data. Seria o quê? A data de criação. Então vamos lá. Created, beleza. E vamos fazer o quê? Vírgula. Se eu não colocar algum campo aqui ou especificar alguma coisa, se eu colocar um ponto, ele vai me trazer o quê? Um leque de opções. O que, que eu quero dessa expressão? Dia, ano, mês, o que, que eu vou trabalhar? Então, espaço, vírgula. Qual seria a minha segunda data? O meu closed date. Então, vamos lá. Aí eu coloquei closed date. Tá vendo aqui? Ao pressionar Tab, ele me trouxe o quê? Um leque de opções aos quais eu posso trabalhar. Se eu quero extrair dessa data, dessa forma, o ano, o dia, o número do mês, o quadrimestre, o trimestre que ele vai trabalhar. Neste caso, vamos fazer o quê? Coloca uma vírgula. Quando você coloca vírgula, você seleciona uma outra opção, um outro formato. Então você consegue extrair desta coluna o que? O dia, o horário, o minuto, o mês e assim por diante, ou o segundo ou o ano da qual você está trabalhando. Nesse caso, nós queremos o dia. Então, ou você clica no dia ou pressiona o Tab. Então, para que fique mais clara a nossa visualização, vamos abrir aqui um pouquinho. Para que você pule linha, segure o Shift e pressione Enter, beleza, pessoal? Então, vamos aqui deixar de uma forma mais sumarizada e dentada para que todo mundo consiga entender. Então, eu tenho aqui meu datediff, diferença entre datas, da minha tabela Zorro, extração do Zorro, tickets, da aba Created, beleza? E a minha Closed Date, beleza? E vou fazer o quê? Dou um Enter aqui. Ao pressionar Enter, ele vai trabalhar novamente na minha forma. E foi criado uma nova coluna aqui ao final, que seria o meu aging. Então eu vou fazer o quê? Eu verifico se todas as minhas opções, se todos os dados foram carregados. Clico ali no menu, ele vai carregar os valores da coluna, vai ler o arquivo e vai trazer para a gente a diferença de dias aos quais foi aberto o chamado. Na nossa primeira linha, nós temos o quê? 2 dias. Nesses 2 dias, nós temos o quê? Nosso chamado foi aberto no dia 21 e foi fechado no dia 23. Então, com isso, nós conseguimos saber o quê? Quanto tempo ele ficou aberto? Foram o quê? 2 dias que eles ficaram em aberto. Agora, o que nós precisamos fazer? Criar uma coluna chamada SLA. O que o SLA vai fazer? Ele vai trazer para a gente quanto tempo ele correu desse chamado, quantas horas, qual foi o tempo que ele ficou em aberto em horas. Então nós temos aqui as horas que foram extraídas, a hora de fechamento e a hora de criação. Então vamos criar a coluna SLA. Então vamos lá, SLA, mesma coisa, igual o que a gente vai fazer? Vamos lá, a nossa hora de criação, espaço, vamos fazer uma subtração normal, horário de criação menos o nosso que? Hora de fechamento. Beleza. E pressiono Enter. Por que aqui eu não preciso colocar parênteses? Porque eu não estou trabalhando com nenhuma função, não estou chamando nenhum argumento. Neste caso, apenas pressionar o Enter. Desculpa o barulho da moto na rua passando. Então, beleza. O que ele fez aqui? Criou para a gente o nosso SLA. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou saber quanto tempo passou? Aqui ele me trouxe como um período, uma data e hora. Nesse caso, eu não quero data e hora. Eu quero apenas o quê? A hora. Então eu vou lá selecionar ali nas ferramentas da coluna, formato e aqui o final, formatos de hora. Seleciono apenas para o formato ao qual eu preciso. Então, ele vai formatar e vai trazer para mim quantas horas este chamado ficou em aberto. Beleza? Aqui
Por que ele traz essa diferença para a gente? Ele está trazendo, são 2 dias com o SLA que ficou para ser atendido, foram 7 horas. Nesse caso que nós estamos trabalhando, eu não contei como 24 horas. Por quê? Porque ele está trazendo, ele tem os dados da nossa extração e eu não estou fazendo a subtração do outro campo que nós teríamos aqui, que nós iríamos utilizar, que seria a hora de modificação. Como nesse caso nós estamos apenas apresentando um modelo para que possamos trabalhar com datas, não irei colocar a nossa data de modificação para que o vídeo também não fique muito extenso e vocês acabem se perdendo no meio do caminho. Então, perfeito, conseguimos colocar. Agora, vamos colocar uma condição. Como eu sei se ele está violado ou não dentro dos dias em aberto? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar um if. Se os dias são menor ou igual a tal dia, então me traga um resultado. Se não, traga outra coisa. Então, vamos colocar o nosso if. Como nós iremos fazer isto? Da seguinte forma. Vamos colocar lá o status do nosso SLA. Vamos lá, SLA status igual if. E vamos fazer o que? Aging, que é a coluna que nós criamos, que é a diferença de dias. E vamos colocar o que? Se aging é menor ou igual a 5, nossa resposta vai ser o quê? Dentro do prazo. Beleza, porque ele vai estar dentro do prazo de atendimento, vírgula. O nosso segundo if, ele vai trazer o que para a gente? A segunda condição. If aging, novamente, menor ou igual a 10. Por que 10? Ele vai pegar os tickets que estão de 6 a 10. Então, ponto e vírgula, aliás, no limite do SLA. Vírgula novamente, e a nossa terceira condição, que seria o quê? If, qual vai ser agora se ele estiver acima desses dados, acima de 10? Quanto ele vai trazer para a gente? Então, vamos lá. If aging, novamente, o aging vai ser o quê? Maior, vamos inverter agora, maior, perdão, dias em aberto, maior ou igual a 11, beleza? Que tudo acima de 11 ele vai trazer para a gente. Então, ponto e vírgula, SLA crítico. E vamos fechar aqui, ponto e vírgula, 0. É o nosso resultado. Eu não preciso ter nenhuma outra condição fora isso. Vamos pressionar Enter. Ele vai processar. Agora, por que ele deu erro? Porque eu tenho o meu 0 aqui. Por isso, e eu também, por causa do 0 não, perdão, eu não fechei os parênteses, estão vendo? Então, preciso fechar todos os parênteses da nossa fórmula. Então, ele fechou ali ao final. Deu erro novamente. Por que ele deu erro? Vamos tentar entender o que a fórmula está trazendo para a gente. O porquê ela está dando erro. Então, expressão que gera um tipo de dados variáveis não pode ser usadas como colunas calculáveis. Então, por que? Eu tenho um valor aqui. Neste caso, que eu tenho o meu valor, o que eu vou fazer? Vamos substituí-lo com as aspas. Colocamos uma aspa no meio do meu conteúdo. Então, vamos processá-lo novamente e ver o que ele traz. Pronto, foi consertado. Então, como nós estamos trabalhando com esse tipo de conteúdo, eu não tenho nenhum valor, eu estou trazendo uma condição de texto, não posso trazer um numeral de resultado. Então, o que eu tenho aqui? A minha fórmula está dizendo o quê? Se os dias forem menor ou igual a 5, dentro do prazo. Podemos ver aqui que, vamos lá, filtrar aqui. Até 5, ele está como o quê? Podemos ver aqui no final, como dentro do prazo. Se eu colocar 6, ele automaticamente já irá mudar a nossa condição, que vai estar o quê? Como no limite do nosso SLA. Quando ele está dentro do limite do SLA, ele vai seguir a nossa regrinha. Se for acima de 10 ou 11, ele automaticamente já vai fazer o quê? SLA crítico. Beleza, fizemos essa nossa primeira tratativa aqui dentro do nosso conteúdo. Agora, o que nós iremos trabalhar?
vamos criar as nossas views gráficas para que a gente possa entender o conteúdo. Vamos primeiro fazer o que? Nossa segmentação de dados ou o nosso filtro. Então, nosso filtro, vamos o quê? Pegar a nossa de calendário, a nossa hierarquia de data e vamos selecionar o que? O nosso ano, para que ele nos traga. Na nossa base, eu tenho apenas o ano 2019, 20 e 21. Então, vamos mudar aqui o tipo de lista, beleza? Então, vamos aqui no nosso filtro, neste visual. Então, vamos fazer uma filtragem básica. O ano é apenas 2019, 20 e 21. Beleza, ele já encurtou aqui o nosso filtro para apenas essas três segmentações, esses três campos. E o que nós iremos colocar agora? O tipo de chamado ou o mês. Vamos colocar outra segmentação de dados para que ele seja o quê? Selecionado o mês ao qual nós iremos trabalhar. Então, vamos lá. Tenho aqui novamente, vamos selecionar o mês. Selecionei o mês aqui. Vamos colocar o nosso mês com um tipo de lista, beleza? O mês aqui. Perfeito. Agora, vamos colocar outra segmentação de dados para que ele traga para a gente o que? Colocamos o ano, o mês. Agora vamos colocar o que? O que a gente precisa trazer aqui? O tipo de chamado. Se ele é o que? Um incidente, uma requisição, ou o que ele vai ser? Então vai ser o nosso ticket type. O nosso ticket type vai ser lá, incidente, problem, requisição, change, o que ele vai trabalhar. Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando o que é cada uma dessas categorias, cada um destes dados. Beleza, pessoal? Então, aqui nós temos lá a nossa segmentação, incidente, problem, service request. Temos aqui o nosso mês, que também será exibido. Beleza? Janeiro, fevereiro até dezembro. E o nosso ano, que também está sendo exibido para nós. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma tabela. Dentro desta tabela, vamos incluir as informações do tipo de ticket e volumetria, para a gente saber quantos dados nós temos aqui. Então, o que a gente vai colocar aqui? Tipo do ticket, o ID do meu ticket, qual o número, o ID seria o meu chamado, o status ao qual ele se encontra, se é aberto, fechado ou assim por diante. Vamos colocar um filtro também de status, beleza, pessoal? Vamos aqui colocar rapidinho a segmentação de dados. Então, vamos aqui, modificamos aqui, status. Pronto. Qual será o meu status do chamado? Coloquei o meu status aqui. E agora, o que eu preciso colocar? O tipo do meu chamado. Vamos colocar aqui, clicamos na nossa tabela, vamos colocar o tipo do meu chamado. Para que a gente saiba a categoria dele, qual é a informação que ele traz para a gente. Ou no caso, vamos colocar o nosso SLA status. Então, vamos tirar o nosso tipo daqui e vamos deixar o que? O nosso SLA status e vamos colocar o que? O nosso aging, que foi a coluna que nós criamos, os dias que o chamado está em aberto, para que a gente possa entendê-lo. Então, vamos colocar aqui o aging para a gente saber como ele vai estar. E aqui ele apresenta apenas um contador. Então, o que eu quero fazer aqui agora? Vamos colocar um gráfico de pizza. Não sou muito a favor de utilizar gráfico de pizza, mas como nós estamos apenas apresentando, exibindo alguns dados para que possamos entender como se trabalha com datas, vamos colocá-lo. Então, o que eu vou fazer aqui? Neste gráfico de pizza, automaticamente vamos colocar lá o nosso aging, beleza? Vamos colocar o aging na legenda. Perdão, aging não. Vamos colocar o nosso SLA status na nossa legenda. Quanto que ele foi, se ele está dentro do limite ou não. E agora nós vamos colocar o que? O nosso ticket ID para que ele consiga contar. Vamos colocar o nosso ticket como? Em valores. Dentro dos valores ele vai mostrar para a gente já quantos tickets e a porcentagem a qual ele representa. Beleza? Então agora vamos colocar um outro gráfico. Vamos colocar um gráfico de barras 100% empilhadas para que a gente consiga trabalhar. Nesse gráfico de barras aqui, vamos deixar aqui assim dessa forma. O eixo
nós iremos colocar o que? O mês para qual iremos trabalhar. Os valores, nós iremos colocar o nosso Ticket ID, que é o número do nosso ticket. Vamos mudar aqui para valores. Beleza, temos aqui. E agora na legenda, nós iremos colocar o nosso SLA status, que ele vai mostrar para a gente a porcentagem, quanto isso representa. Ah, mas como eu vou saber a porcentagem dele? Vem aqui, mostrar valor como porcentagem do total geral. E agora, por que ele não está exibindo para mim aqui os números? Venho aqui no nosso pincel, vou aqui, desabilito meu eixo X por causa da legenda, vou em rótulo de dados e ativo. Ele automaticamente está mostrando para nós aqui a porcentagem ao qual ele está representando. Ah, e se eu quiser colocar uma linha de target? Eu venho aqui na minha análise, linha constante, adicionar e vou colocar o meu valor 0.5, que seria o que? Aqui 0.05, que seria 5%, que daí ele vai mostrar para mim quantos dados ele está trazendo. Vamos colocar para frente e aqui o rótulo de dados. Temos aqui 5%. Quanto isso está sendo representado. Beleza? Então, ele traz para nós aqui a representação. E agora, como que eu vou fazer a minha segmentação? Todos os meus filtros aqui de cima estão vindo da minha tabela de calendário. Então, todos que representam o dia e o mês. Então, como eu vou fazer? Eu quero selecionar os tickets apenas de 2020. Selecionei 2020. Automaticamente, todo o meu painel está se reformulando para o ano de 2020. Como podemos saber isso? Vamos aqui na nossa tabela. Selecionamos a nossa tabela. Vamos colocar aqui o ano para que a gente consiga validar se realmente ele está trazendo para nós o ano de 2020. Então, aqui 2020, todos os anos. Como a tabela tem 48 mil registros, é normal ela fazer isso. O mês, vamos selecionar apenas o mês de agosto. Vamos segurar o Ctrl para fazer mais de uma seleção. Agosto e março. Podemos ver que todos os meus gráficos estão aqui, se readequando à minha solicitação, ao meu filtro. Beleza, seleções múltiplas. Agora o tipo de ticket, eu quero o quê? Problem e Service Request. Podemos ver aqui automaticamente ele se movimentando. E temos aqui a minha porcentagem, quanto ele está representando, quanto ele está trazendo para nós. Temos aqui o tipo de ticket ativo. Então, tenho apenas aqui, ele traz para a gente 50% dentro do prazo nos 2 meses. E agora, se eu quiser desselecionar aqui, trazer todos os meses nessa seleção. Então, ele vai me trazer aqui os que estão dentro do prazo e os que não estão dentro do prazo. Então, vamos tirar aqui Service Request. Vamos pegar os tickets que estão pendentes e os que estão fechados nessa categoria. Então, o tipo de incidente, o status dele, já selecionamos, ele traz aqui os 5% e quanto deles está sendo representando. Temos a nossa linha de tendência, que é a nossa linha target. Beleza, pessoal, esse foi um dashboard que foi criado a partir de uma importação de dados vinda do Excel, tá bom? E também temos o nosso conteúdo, que ele foi tratado também através da nossa tabela de calendário. Espero que vocês tenham gostado, galera. Mais um vídeo aí da nossa série trabalhando com datas e com algumas funções que iremos utilizar com datas, como o aging, para você calcular, usamos o DataDiff. Estarei deixando ela disponível lá na descrição dos vídeos. E as tratativas as quais nós fizemos usando a função if. Beleza, pessoal? Muito obrigado.